Então Judas, Epístola de Judas, versículo 3 diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Que Deus aplique em nossos corações. Amados, o que nós temos aqui? O autor dessa epístola, um dos primeiros cristãos da história, ele acaba nos apontando algo que é comum acontecer na história da igreja. Ele diz que o que ele queria falar era sobre coisas boas, sobre a nossa comum salvação. Mas ele se viu obrigado, por causa dos falsos mestres que invadiam já a sua igreja, a escrever, nos exortando que nós, primeiramente os seus primeiros leitores e hoje nós, batalharmos por essa fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É exatamente esse o nosso propósito hoje, porque nós falaremos um pouco da história da igreja e mais centralmente mais centralizados na reforma. Então, essa batalha pela fé é algo que vai acompanhar a igreja durante toda a história. Como disse o hino, o inimigo ataca sem parar. Então, desde o início da história, nós temos sofrido ataques e um dos principais alvos tem sido a doutrina, a teologia, aquilo que Deus ensina a respeito de si mesmo nas Escrituras. Então, só para ilustrar a importância disso, um autor que escrevia sobre doutrina, mesmo sendo ele pentecostal, foi um ilustre irmão nosso, e ele escreve o seguinte, que num dado momento, numa pista nos Estados Unidos, apagou-se, ou ela estava recém-feita, e deixaram os carros circularem sem antes pôr as faixas que dividiam as mãos. E diz que o número de acidentes foi imenso, muitos acidentes, porque ele diz, ainda que pareça só um detalhe da pista, ele era importante para orientar os carros de que lado eles estavam. E daí as pessoas sem essa orientação da faixa acabaram colidindo. E aí ele usa uma outra ilustração, que é como a coluna, nossa coluna vertebral. Você está olhando para mim, você não a vê, mas sabe que ela existe porque eu estou de pé, e a gente sabe o homem é sustentado por essa estrutura que Deus criou, que é a nossa coluna vertebral. Por isso, a doutrina nem sempre é a primeira coisa que nós vemos. Nós gostamos de ver as coisas belas, as passagens belas, porém ela é importante porque ela é que mantém tudo de pé. E é por isso que o inimigo tenta atacar exatamente nessa coluna vertebral da igreja, que é a doutrina. Então, como tudo isso começou? Eu gostaria que você guardasse uma data extremamente importante na história, que é 1517. Nós vamos andar um pouco até chegarmos a 517, explicando o contexto, e depois trabalharemos um pouco também da nossa história. 1517. Antes disso, no final da era cristã, nós tínhamos somente uma igreja, o primeiro século. E o livro de Apocalipse foi escrito e fechou o cânon. O que é que nós temos depois disso? Os pais da igreja começam a escrever e comentar. Foram os pastores que sobraram, e os pastores, já que não tínhamos nenhum apóstolo vivo mais, os pastores ocuparam um pouco da função apostólica. Eles herdaram. Então a igreja herda a função profética e apostólica. E os pastores vão doutrinando a igreja. Esses pastores eram chamados carinhosamente de pais. Daí o termo pai da igreja. E daí que veio o termo para a igreja católica, usa para os seus pastores, que é padre, porque no latim traduzido quer dizer pai. Então eles eram chamados de pais. Esses pastores foram cuidando da doutrina, mas muitas heresias foram surgindo.
Nós temos ver surgir alguns hereges, em especial podemos lembrar de Marcião, que acabou criticando todos os livros da Bíblia. Ele deixava somente o Evangelho de Lucas e algumas epístolas de Paulo, 10 epístolas, ele tirou as epístolas pastorais. Quando ele fez isso, não é que a igreja não tivesse uma consciência de que livros eram inspirados. O que aconteceu foi que a igreja então se reúne para discutir a respeito, para unificar a lista, porque todos usavam as epístolas como doutrinamento e os evangelhos como algo para que a igreja tivesse a medida das coisas. E durante esse tempo surgiram esses hereges, Marcião especialmente, que tentavam de alguma forma mudar o cânon da igreja e criar uma nova igreja. Marcião foi rechaçado com suas heresias, e a igreja estabeleceu então qual eram os livros. Não propriamente estabeleceu, mas reconheceu quais os livros tinham cânon e quais não tinham. Os livros que não foram reconhecidos como palavra de Deus. Aí você pode pensar, qual foi o critério da igreja? A doutrina da igreja? Evidentemente que não. Muitas heresias já tinham entrado na igreja, mas o cânon foi estabelecido com base na apostolicidade, ou seja, se um apóstolo escreveu. Daí começou-se com esse critério estabelecer a lista de quais eram os livros que deviam pertencer ao cânon, ou seja, que livro o cristão usaria como medida. Que a palavra cânon, de onde vem a nossa palavra cana, é uma vara que se usa para medir, mais ou menos como você tem uma régua, e daí você sabe o que é 1 metro, o que é 50 centímetros, porque você tem uma régua. Então, essa vara era usada para medir, e daí foi daí que tiraram o nome cânon, porque quais os livros servem de medida para a igreja fazer o julgamento das coisas, o que ultrapassa a doutrina e o que permanece dentro. Então, com base nisso, a igreja reconhece os livros de origem apostólica, verdadeiramente comprovados, porque haviam falsas epístolas também, falsos livros, e esses foram rechaçados. Então a igreja, bem no seu começo, já estabelece quais eram os livros sagrados. E daí, com base nesses livros, é considerado como santo, porém se começa uma disputa. Você observa na história que já estava ali um embrião de uma luta, de algumas pessoas que queriam que a igreja dominasse sobre as escrituras e controlasse, e outros que pensavam que a autoridade das escrituras era superior à autoridade da igreja, que a igreja, ou seja, os padres, os líderes da igreja, deveriam se pautar por aquilo que Deus revelou na sua palavra. Esse debate vai se estender por muitos anos. Eu quero chamar a sua atenção que havia já na igreja essa disputa, e essa disputa ela vai permanecer por muito tempo na igreja. Ou seja, que as autoridades da igreja têm autoridade sobre as escrituras, e eles eram, boa parte deles, ignorantes das escrituras, dos líderes principais, e abaixo você tem pessoas que estavam tentando estabelecer a escritura como norma. A igreja foi corrompida, especialmente depois de Constantino, porque pessoas começaram a comprar cargos na igreja. E a liderança da igreja começou a ser formada não por gente chamada por Deus, mas por gente que tinha dinheiro. E daí, mercadejando o ensino e o controle da igreja com os monarcas, foi se estabelecido um tipo de monarquia que dependia do papado, dependia do Papa. E daí nós temos uma igreja somente até 1517. Então, antes de chegar em 1517, é bom você lembrar que foram entrando paganismo na igreja, já que a liderança era pagã. A liderança não era cristã, a liderança passou a ser pagã. E tem por aí a história de que Martinho Lutero dividiu a igreja. Ele não dividiu a igreja já nasceu dividida.
Então, para você ter ideia, você já tinha a Igreja Católica Romana, que obedecia o Papa, e você tinha a Católica Ortodoxa Grega, que não obedecia o Papa. Ele tinha um concílio de anciãos, mas que de forma alguma reconhecia no Papa como líder do cristianismo. O cristianismo ortodoxo grego, então por isso o nome grego e romano, que foram duas forças que disputavam ali, ele se espalhou principalmente pela Rússia, os países do outro lado da cortina de ferro, mas tem alguns representantes no Ocidente. Mas eram duas igrejas já inicialmente, certo? A igreja ortodoxa tem algumas semelhanças com a igreja protestante. Lá os padres podem casar e eles não têm um papado, como eu já disse. Então a igreja já nasceu dividida. Só que o cristianismo ocidental, esse sim, passou a ser dividido a partir de 1517, eu vou contar um pouco da história. O que acontece é que a igreja tinha um controle total e muitas vezes abusava desse poder. Nós temos histórias de monarcas que iam lá se ajoelhar na frente do Papa e se pedir, pelo amor de Deus, para não tirá-lo do trono. Porque a Igreja Católica passou a ser um Império Romano, a sequência do Império Romano, e ela tinha controle sobre os reis. E aí é significativo que lá, por 1700 e alguma coisa, Napoleão Bonaparte recusou ser coroado pela autoridade católica. A autoridade católica vinha com a coroa para colocar em Napoleão Bonaparte a coroa e declarar-o rei da França. E, de uma forma simbólica, mas que tem muito significado, Napoleão Bonaparte barrou o padre, tomou a coroa da mão dele e pôs na sua própria cabeça, coroando a si mesmo. Ou seja, eu não devo o meu governo à igreja. Não é a igreja que está me colocando como rei, mas eu mesmo é que me coloquei pelos meus méritos. Alguma coisa nesse sentido. Então há um simbolismo nisso. Porque a Igreja Católica tinha controle sobre todos os países do Ocidente e estava ampliando por todo o mundo. Então surge um movimento. O movimento ele não surgiu para dividir a igreja. Não surgiu para destruir a Igreja Católica. Ele surgiu para trazer a Igreja Católica de volta às Escrituras. Então, para que fique bem claro, Martinho Lutero inicia a reforma. Presta atenção nessa palavra da reforma, porque nós temos dois grandes nomes na reforma, Martinho Lutero e João Calvino. Depois eu falo um pouco de Calvino, mas agora, inicialmente, é importante você entender que Martinho Lutero e nem Calvino tinham interesse de demolir a Igreja Católica, eles respeitavam a Igreja. A única questão é que Martinho Lutero era um frei agostiniano que lecionava nas faculdades. Então não foi a venda de indulgências que fez Martinho Lutero mudar de opinião. Na realidade, ele tinha muitas ideias divergentes da Igreja Católica da época, que ele mesmo classificava os padres como beberrões e gordos glutões, né, que viviam de prostituição. Então Martinho Lutero era contra essa contaminação da Igreja pelos pecados que os padres estavam cometendo, que eram muitos. Então observe bem, tudo isso Martinho Lutero já ensinava com base nas Escrituras. Martinho Lutero ensinava nas faculdades da Alemanha, ele era um excelente professor, um homem muito culto, e dentro da sua cultura ele ensinava para os padres novos a salvação pela graça. Porque Martinho Lutero ele tentou viver o catolicismo de forma plena, e algumas vezes subiu escadarias de joelhos, como penitência e altos flagelos, para ele se sentir perdoado, e ele nunca se sentia perdoado por Deus. Ele queria esse sentimento de perdão, muito mais do que propriamente outras coisas na igreja. Ele queria se sentir perdoado por Deus. E um dia ele leu um versículo que você vai poder achar na sua Bíblia também, vai poder ler, em Romanos capítulo 6, verso 23. E aí Lutero descobriu que, está escrito lá, que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele descobriu que
que o perdão ele vem de graça. E daí ele começa a viver isso e passa a ensinar os seus alunos. Então Lutero já ensinava essa doutrina dentro da Igreja Católica porque é uma doutrina bíblica, foi ensinada pelos apóstolos. E Lutero não via no Papa e nem na Igreja instituída autoridade para dizer uma coisa diferente do que as Escrituras de Deus diziam, porque todos os católicos consideravam a Bíblia como um livro santo, mas tratavam como uma relíquia, não abriam para ver o seu conteúdo. E Lutero entendia que não era o livro que era santo, mas sim o seu conteúdo. E daí Lutero passou a ensinar seus alunos, e já fazia tempo que ele ensinava, e ele foi desafiado, porque o Papa Leão X desejava fazer essa Basílica de São Pedro, e para isso o que ele precisava? Dinheiro. Então a Igreja Católica começou a vender perdões. Dizia a Igreja Católica que você é perdoado conforme as suas obras, se você tiver boas obras. Então, dizia o Papa Leão X que você poderia comprar da Igreja Católica as boas obras, porque a Igreja Católica tinha um celeiro cheio de boas obras. Então, na medida que você comprava uma indulgência, esse perdão era concedido a você pelas boas obras da Igreja Católica, não como Lutero ensinava, pela morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz é que nos ganhou o perdão de graça. E a Igreja Católica ensinava que o perdão nosso é comprado, ou com dinheiro ou com boas obras. Então, já que não temos boas obras, podemos comprar. E essa é a prática da indulgência, que foi o Lutero, diante dos seus alunos e dos padres que foram doutrinados por ele, tinha que dar uma resposta, já que em Wittenberg, na Alemanha, um emissário do Papa Leão X chamado Tetzel pregava o seguinte: assim, isso quem narra é Rui Barbosa. Analisando a história, Rui Barbosa nos conta um pouco da reforma. O nosso ilustre Rui Barbosa, que quase foi presidente da República do Brasil, e que sua história com o Brasil é bem anterior, já é do tempo do Império. Então Rui Barbosa nos conta alguma história sobre isso. Ele diz que Tetzel dizia que quando as moedinhas caíam no fundo da caneca do padre, nessa hora a alma do seu pai ou da sua mãe pula, quem você está beneficiando com a compra, pulava do purgatório para o céu, ou é isso mesmo, do purgatório para o céu. Então que você salvava a vida dos seus parentes comprando o perdão e as boas obras da igreja. Essa é que era a ideia. Uma história que ilustra bem esse pensamento foi uma história que os ingleses é que contam isso, que na época da Reforma havia um vendedor de indulgência que estava caminhando de uma cidade para outra para vender indulgência para a Igreja Católica e arrecadar esse dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. E ele encontra um homem na rua, na estrada. Esse homem que encontra ele na estrada faz a seguinte pergunta: você está me dizendo que se eu comprar esse perdão, os meus pecados estão perdoados? Ele falou: exatamente. Os meus pecados do passado e do futuro? Ele falou: exatamente. Então eu quero. Ele comprou. E quando o padre passou para ele o pergaminho, ou o papel lá, papiro, seja lá o que for, com a declaração da indulgência, o sujeito tirou um punhal, pôs no pescoço do padre e disse: me passa todo o seu dinheiro. Ele falou: mas você está roubando o dinheiro da igreja, isso é um sacrilégio. E ele disse: mas esse pecado já está perdoado porque eu comprei a indulgência. Essa história se espalha e ilustra bem o que era, como que o povo via, até meio, vamos dizer, de forma sarcástica, a medida da Igreja Católica de vender perdão, porque segundo ela tinha crédito com Deus, podia vender. Essa é que era a ideia. E Lutero então se levanta contra isso, e na manhã, foi numa manhã de 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero vai na Catedral de Wittenberg e prega ali as 95 teses. 95 teses são 95 proposições que ele faz ao Papa, pedindo ao Papa que o Papa voltasse atrás na sua decisão, narrando uma série de argumentos, entre eles que se Pedro fosse o Papa em Roma, Pedro não estaria tirando o dinheiro dos pobres da Alemanha, ele estaria dividindo os bens da igreja com os pobres da Alemanha. É uma das 95 teses do Lutero, ele diz isso. Então ele está
tentando que o Papa volte atrás. Porém, o que acontece? Ele começa a ser excluído da igreja porque ele não aderiu àquele movimento corrupto de tirar dinheiro vendendo perdão. E a Alemanha em si também concordava com o pensamento do Frei Martinho Lutero. Daí Lutero é que é expulso da igreja. Acontece uma dieta, um concílio de teólogos para debater com Lutero, chamada Dieta de Worms, em que o rei da Espanha deu um salvo-conduto a Lutero. Disse: Lutero, você pode ir, porque eu garanto a sua integridade física. Então, baseado nisso, ele ia. E os seus amigos disseram: Lutero não vai, é uma armadilha, ele disse, você vai sair de lá morto. E Lutero então disse: ainda que haja em Worms demônios como há telhas nos telhados aqui de Wittenberg, mesmo assim eu irei. E aí essa frase ficou conhecida. Lutero foi para a Dieta de Worms. Segundo os historiadores, eram 100 melhores teólogos da Igreja Católica. E segundo quem narra esse encontro, Lutero pôs os 100 teólogos todos no bolso. E o concílio termina, na verdade, diz assim: se você não se retratar, você vai ser condenado por heresia. Só porque ele não se submeteu à ideia do Papa de vender perdão, porque segundo Lutero, perdão é dado de graça por Deus, porque Cristo já pagou o preço. Então Lutero, nessa Dieta de Worms, depois de ter colocado no bolso todos aqueles 100 teólogos da Igreja Católica, tinha uma pilha de livros seus do seu lado e disseram para ele: você tem que se retratar. Prometeram os cargos importantes e prometeram matá-lo se ele não mudasse de ideia. E ele disse: a menos que vocês me mostrem pela lógica e principalmente pelas escrituras que eu estou errado, se vocês provarem, eu mesmo queimo meus livros. Mas se vocês não provarem, não me retrato, nem jamais me retratarei. E ele sai protegido então da Dieta de Worms. Foi tentado, sabe-se disso, que o rei da Espanha tirasse o salvo-conduto de Lutero, como uma armadilha mesmo, como seus amigos exortaram. E o rei da Espanha manteve, porque disse: eu dei a minha palavra, eu tenho que cumpri-la. Mas aconteceu que quando Lutero sai da Dieta de Worms, ele é sequestrado pelos seus amigos. Sabendo que ele morreria, levaram ele para um castelo e ele ficou ali protegido. É nesse castelo que ele compõe, ou por causa desse castelo, que ele compõe a música Castelo Forte é Nosso Deus, que nós tanto conhecemos. E nesse período que ele fica isolado, que ele está de quarentena, ele não pode sair, porque poderiam matá-lo, e ele até deram a ele um pseudônimo, George Knight. Nesse castelo, ele também começa a tradução da Bíblia para o alemão, que o idioma alemão não existia. Mas Lutero pega elementos dos dialetos alemães e começa a juntar. E dali está nascendo uma das nações mais poderosas da história, que nem sempre usou o poder para o bem, mas nasce porque tem um idioma só. Lutero não sabia, mas com essa tradução ele estava iniciando a língua alemã, porque ele pega elementos de vários dialetos e põe ali, e o povo alemão começa a usar aquela língua das Escrituras como sua língua padrão. Então, Lutero cria uma língua sofisticada, com declinações e tudo mais, não é uma língua fácil, mas ele cria a língua alemã a partir já do dialeto e com influência do latim e de outras línguas, ele acaba criando o idioma alemão. Bom, e a Alemanha, então, nessa disputa, começou como uma briga política, era uma disputa eclesiástica sobre como se obtém perdão, mas ela termina como uma política, porque tudo acaba assim. A Igreja Católica queria o fim de Martinho Lutero, mas o governo alemão, o rei da Alemanha e todos os reinos do mundo já estavam cansados do autoritarismo da Igreja Católica. Então o que acontece? O rei da Alemanha decreta que Lutero é protegido e que a Alemanha tem como sua religião oficial não mais a Igreja Católica Romana, mas a Igreja Luterana. E aí você pergunta como que Calvino entra na história. A questão é a seguinte: o Lutero ele promove uma reforma na Alemanha,
Calvino vai promover uma revolução, uma reforma no mundo. Então Calvino é um francês Calvino escreve muito pouco sobre si mesmo. Ele não queria, ele era do próprio temperamento dele, projetar-se a partir do cristianismo, pegando carona em Jesus. Calvino se cala sobre si. Então nós temos que pressupor algumas coisas. Os comentaristas durante a história têm um desafio de construir a história de Calvino. E Calvino, então, acredita-se que tenha convertido quando um primo dele, que era Huguenote é o protestante francês, que foram dizimados na noite de São Bartolomeu. Mas os huguenotes, um huguenote era um primo de Calvino. E ele então vai ao seu primo, que era um homem muito culto, que conhecia o latim, claro que falava bem o francês, era sua língua de origem, e que também conhecia grego e hebraico. E pediu para que Calvino fizesse uma correção numa tradução que esse primo fez das escrituras para o francês. Então, acredita-se que durante a revisão que Calvino fez, que Calvino tenha se convertido. O fato é que depois disso, Calvino escreve as Institutas, que começam como panfletos, só como seria o folheto de hoje, e daí ele joga por cima do muro, quando as Institutas estão completas, para que o rei lesse, na esperança do rei converter, para que alguém achasse. Então Calvino joga e dedica ao rei as Institutas, que é o seu escrito, onde nós temos o pensamento de Calvino exposto. O interessante, já vamos passar de Calvino para outro, eu queria falar um pouquinho de Lutero, dar um dado interessante, só para você poder contextualizar Lutero. Lutero, a sua infância foi debaixo do papado do Papa espanhol chamado Borgia, da família Borgia. Esse papado foi marcado por tanto escândalo de envenenamento de padres e tudo, para esse homem chegar ao papado, suborno e várias coisas, que esse homem chega ao papado, ele é padre, ele é solteiro, mas ele tem várias concubinas. E daí ele tem 3 filhos que ficaram importantes na história. Pode ser que ele tivesse mais, até nem ele sabia. Mas ele era um homem bastante devasso, esse Papa Borgia, e ele é o pai de Lucrécia Borgia, que a vida dessa moça virou piada em todo lugar, porque era filha do Papa, e essa moça com uma concubina, e esse Papa, contava-se na época que ele mantinha relações com a própria filha. E os seus filhos, um matou o outro por ciúme. Diz que a Lucrécia era uma moça muito bonita, e um filho matou outro filho num duelo por causa da Lucrécia, porque ambos eram amantes dela. Então essas eram as histórias que corriam na época. Imagina Lutero crescer num ambiente desse, em que o maior exemplo de imoralidade vinha do papado. Então a igreja era bastante imoral, a igreja era bastante devassa, a igreja era muito opressora, dominava sobre os reis, e daí criou um ambiente para que houvesse um movimento protestante, um movimento que buscava não só destruir as heresias, mas também purificar a própria igreja. Então é interessante, eu vou ser um pouco rápido aqui. João Calvino, indo para Estrasburgo, ele encontra a cidade de Estrasburgo, ele encontra Guilherme Farel, que é um homem que tenta trazê-lo para que ele seja o líder religioso da cidade de Genebra, na Suíça. E Calvino diz: não, eu não sirvo para esse cargo, eu sou um escritor e eu faço palestras, mas eu não vou. Aí Calvino então tentou demover Farel, e Farel então disse que Deus te atinja com a sua pior maldição, porque você está recusando o chamado de Deus. Daí Calvino resolve ir para Genebra, debaixo dessa palavra, e em Genebra, que era um vilarejo, se transforma numa grande cidade, porque pessoas do mundo inteiro vêm aprender com João Calvino, vêm estudar com ele. Um dos que vem estudar com João Calvino, que nós presbiterianos conhecemos bem, ouvimos falar bastante dele, é John Knox. John Knox era um padre escocês que, por suas ideias,
protestantes, ele acabou sendo, e também de insubmissão, né, ao sistema. A rainha da Escócia decretou a prisão e pena sobre ele, ele foi condenado. Então, depois que ele cumpriu a sua pena, ele vai para Genebra e aprende com Calvino. John Knox volta para a Escócia para promover uma reforma na Escócia. E se sabe de uma frase famosa de John Knox. Um amigo meu esteve na casa de John Knox lá na Escócia e contou para nós que nessa casa tem um ambiente bem no alto e você tem uma visão boa da cidade toda, muito alto, da cidade de Edimburgo, e que ele teria ali naquele lugar, você só fica agachado, de joelhos, e que possivelmente foi ali que ele disse a famosa frase dele: Senhor, é uma oração, Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Foi um pedido desesperado de John Knox, e Deus deu a Escócia a ele, porque ele se tornou o líder mais importante, e ali começou a democracia, o que muita gente não sabe. Alguns acham que foi um movimento político, que algum pensador, algum filósofo. A democracia estava na cabeça de muita gente, mas ela começa efetivamente dentro da igreja. A igreja é que começa a democracia, porque tudo era monarquia, até os pastores eram nomeados pelo rei. E a Escócia começa um sistema em que o povo está elegendo. Não com a ideia de que o povo tem o direito de escolher seu pastor, não era isso que estava na cabeça de Knox, nem de nenhum protestante da época. A ideia é, Deus vai falar não pela boca do rei, mas vai falar pela boca do povo. Então, era uma consulta a Deus, quem deve ser o nosso pastor? E os pastores e presbíteros eram eleitos na Igreja Presbiteriana da Escócia, ali começou a Igreja Presbiteriana, pelo voto daqueles que pertenciam à igreja. E isso começa a influenciar. A tal ponto que na Inglaterra, a Inglaterra tem uma reforma bastante distinta dos outros países, porque ela vem de cima para baixo, ela vem do rei. Acredita-se que o rei, que queria o anulamento de um casamento, ele queria anulação do seu casamento com uma rainha católica, e a Igreja Católica recusou-se a fazer isso. Então, o rei Henrique VIII, ele inicia o que seria o movimento protestante. Não era bem o que ele tinha em mente, mas ele criou a Igreja Católica Inglesa e não romana, porque estava sujeito ao rei. Ele cria essa igreja e é conhecido hoje com o nome de Anglicana, porque Anglo é o nome dos ingleses, né, o povo que formou a Inglaterra, e aí nós brasileiros copiamos como o francês escrevia Anglo, no francês escrevia com a letra I, né? Então nós falamos Inglaterra e na verdade é terra dos ângulos, daí que vem o nome Inglaterra, vem muito em função dos franceses. Mas lá na Inglaterra existia uma igreja anglicana, ou seja, uma igreja inglesa, não romana. E aí há duas tendências nessa igreja. Uma tendência era que eles se tornassem católicos, de se benzer, de crucifixo na igreja e tal, mas só que ingleses, cristãos ingleses, mas católicos, muito mais para o lado romanista, e havia uma tendência puritana que caminhava para o lado protestante de Calvino, Lutero e John Knox. Tendo isso em mente, e havia muita confusão, o parlamento inglês pediu que os maiores teólogos da Inglaterra se reunissem para dizer o que a Inglaterra devia crer. E daí, na abadia de Westminster, há uma assembleia de teólogos. Alguns escoceses participam para ajudar, presbiterianos escoceses, mas na Inglaterra se cria um movimento que se chama puritano. O que é puritano? Um governo mais puro, um país mais puro, uma religião mais pura. Então esse é o movimento puritano que nasce lá. E eles estabelecem algumas normas e são perseguidos mais tarde pela coroa. Esses homens, a melhor gente da Inglaterra, foge para formar os Estados Unidos, enquanto que os criminosos de Portugal vieram colonizar o Brasil.
Os Estados Unidos foi colonizado pela melhor gente da Inglaterra, mais trabalhadora, mais honesta. Vão criar os Estados Unidos, e muitos irlandeses também, escoceses, irlandeses, a maior parte irlandês, e muitos ingleses, que faziam parte do movimento puritano e que a coroa não queria mais, porque eles diziam que o parlamento era mais forte que o rei. Tanto é verdade que hoje a rainha da Inglaterra manda praticamente nada. Ela nomeia alguns cargos, mas ela não tem autoridade. Isso começa com o protestantismo. E esses protestantes, então, criam o Evangelho e, vamos dizer assim, a Igreja Protestante Americana, que vai divergir um pouco do outro, que eu vou continuar em outra oportunidade. Mas, por hora, nos convém ver o que o Salmo 115 nos diz. O Salmo 115 nos diz com todas as letras. Num salmo que ele vai falar contra a idolatria dos povos pagãos, pessoas que adoravam estátuas como se fossem deuses, adoravam entidades como se fossem deuses. Israel confiava no Senhor. E os povos perguntavam para ele, pode ler o Salmo 115 para você ver que fala isso. Onde está o teu Deus? O nosso está aqui. É uma estátua, você pode ver, de bronze, de ouro, 5 metros de altura. Então, o nosso Deus é estrondoso. E o seu Deus? Cadê? E aí, o judeu respondia, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. É o que está lá no Salmo. E aí, mas depois ele dizer, Israel confia no Senhor, a casa de Arão confia no Senhor, e os que temem ao Senhor, ou seja, os gentios que haviam se juntado aos hebreus, eles também confiam somente no Senhor e não fazem estátuas dele. Esse que foi a grande discussão do Salmo, mas é interessante que ele diz que por trás desse culto existe um desafio a Deus e uma forma do homem se colocar no poder de controlar sua vida e o mundo. Como que o Salmo começa? O Salmo que fala da idolatria, ele começa, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. A disputa é quem vai ficar com a glória. E aí o homem invade, deixa a igreja encher-se de heresia para ele ter o controle melhor da igreja. Porque enquanto o controle for de Deus, ele não é nosso. Então é isso que o Salmo 115 está mostrando, que no fundo é uma vaidade humana. Desafiar Deus, desafiar toda a teoria, abraça aí a evolução, a ideia de evolução, que é filosófica, né, que não é nada científica, mas as escolas ensinam como um fato científico algo que não foi provado na ciência e que aí não é um fato científico porque nunca foi visto em laboratório. Então, e toda mutação é para destruição, ela é uma degeneração, ela não é uma evolução. Então não se tem nada de concreto sobre evolução, mas a gente abraça isso porque é melhor para controlar as pessoas, para fazer com que os homens se sintam livres sem que eles sejam livres. E aí o cristianismo não, vem pela verdade. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, em João 17:17, você vai achar esse versículo. Então, eu te convido a fazer esse raciocínio. Ou o homem é um homem das Escrituras, ou ele engana-se dizendo que ele tem o controle e ele está sendo controlado por alguém, comprado por alguém. Essa aqui é a grande diferença e que é a diferença que vai permear toda a sua vida. Vai obedecer às Escrituras ou seus instintos, seus impulsos? Isso é o grande problema do homem moderno, porque as Escrituras foram reputadas como algo que não merece crédito. As Escrituras não merecem crédito. Então, é o que a sociedade moderna diz, é uma coisa antiquada. Porém, a sociedade que eles inventaram não está funcionando. São famílias que não produzem filhos, são gente que não tem motivação para trabalhar, é a geração que sofre mais de depressão na história e mais suicídios. Por que razão? Porque o homem abandona o seu padrão e o homem estabelece o seu governo, e o seu governo é ruim. É um governo ditatorial e muito triste na história. Então, o que precisamos é estar com as Escrituras, debaixo delas, e pregando as Escrituras.
É essa que foi a luta de Martinho Lutero e permanece a luta da igreja do século XXI. Você é um homem das Escrituras ou você segue só as suas ideias? Não, eu acho que a Bíblia, eu reputo a Bíblia, eu respeito a Bíblia, tudo isso porque a sua cabeça é maior que tudo. É isso? Então você ainda é pagão. Porque a diferença está nisso. Lutero foi expulso da igreja, muitos foram mortos, Calvino foi também da mesma forma excomungado. Todas essas pessoas passaram por isso para que você tivesse as Escrituras diante de si e dissesse: não eu, Senhor, mas tu. Não dá glória a mim, a glória seja dada ao teu nome por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Que Deus nos abençoe. O tempo é curto para falar sobre tanto tempo da história, falamos de séculos, né? E de milênios praticamente da história. Porém, eu espero que tenha sido útil para dar uma visão geral do como chegamos até aqui, tá? E o que Deus quer de nós na nossa geração. Que sejamos pessoas das Escrituras. Jesus disse: qualquer um que ensinar, tirando um acento ou tirando uma letrinha das Escrituras, ele será retirado do céu. Então, que não há, precisamos ver que Jesus é um homem das Escrituras e o cristão, o seguidor de Jesus, também tem que ser um homem das Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Vamos orar a Deus?